As falas do presidente Lula, ou do imperador Lula III, juntamente com o hoje rei Charles III, é uma coincidência, né? É uma coincidência não muito agradável. Não é de hoje que o rei Charles, tem palmilhado a Amazônia brasileira. Ele, como príncipe, há muito tempo atrás, duas décadas atrás, e meia, ele esteve na Guiana Inglesa, antiga Guiana Inglesa, hoje República Cooperativista da Guiana. Esteve lá para demonstrar interesse britânico na Amazônia. E naquela oportunidade ele fez isso, inclusive sem nenhum brasileiro saber, esteve realmente andando por solo brasileiro, juntamente com vários outros estrangeiros que sempre andam por ele. Então a gente lamenta muito que o nosso presidente da República não tenha uma responsabilidade com a soberania territorial do país. Primeiro porque ele já tinha feito uma afirmação dizendo que a Amazônia não é só nossa. Isso daí, para mim, já é motivo de se afastar do cargo. Tá certo? Porque ele está fazendo uma afirmação que ofende a nossa integridade territorial, que é uma das cláusulas pétreas nossas. O Brasil não pode aceitar desmembramento territorial. E a segunda fala que ele faz, agora nessa coroação do Charles, foi: precisamos de ajuda. Para mim, isso daí chama-se síndrome do cachorro vira-lata, né? Que está sempre querendo um pouco de comida. Não se tem que pedir dinheiro para ninguém lá fora. Nós temos que ser soberanos, somos soberanos, sim, somos soberanos até a chegada dele de novo, né? Querendo rifar a Amazônia brasileira. Então, a gente não aceita isso daí, estamos cobrando isso do ministro das Relações Exteriores, que vai estar, se não me falha a memória, na próxima semana aqui na Câmara dos Deputados. Vamos cobrar isso daí do ministro das Relações Exteriores, vamos cobrar isso daí do ministro da Defesa, que estará também aqui conosco, e vamos cobrar isso daí dentro das leis a esse presidente da República, esse imperador Lula III, que está demonstrando que realmente nunca deveria ter saído da prisão lá em Curitiba, tá bom? Lamento muito isso daí, essa afirmação dele em relação à Amazônia. E tem outras ameaças que ele está prometendo em relação ao nosso país, em relação às riquezas do nosso país. Então, sobre isso, eu já aproveito o gancho novamente aqui para te perguntar sobre essa questão da transferência de tecnologia da Embrapa, tecnologia criada pela Embrapa para a África, porque recentemente foi noticiado que o Lula quer acelerar essa transferência de tecnologia para a África. E a gente sabe que a África está ali com a mão pesada da China, né, sobre suas terras. Enfim, a gente vai fortalecer a África nesse campo para brigar com o nosso agronegócio? Eu acho que ele tem uma síndrome que precisa ser explicada, além dessa outra que eu já falei. Veja só, os Estados Unidos da América, que tem muita tecnologia na produção de grãos, estão fora dessa história. O México também, vários outros países que têm tecnologia nesse sentido, dominam e guardam a tecnologia para si. No Brasil, nós temos ainda fronteiras agrícolas a serem desbravadas. Então, por exemplo, o nosso semiárido brasileiro é uma nova fronteira agrícola a ser desbravada. É uma região que tem uma capacidade, um potencial enorme. A Embrapa recém chegou no semiárido brasileiro. Só existe uma Embrapa no semiárido, que é um posto da Embrapa em Petrolina, em Pernambuco. É o único que existe. A gente quer outros postos da Embrapa que a gente possa ter um maior desenvolvimento. Nós já temos exemplos de produção de frutas que são características da região, vamos dizer assim, mais fria e que estão sendo produzidas em região mais inóspita, mais árida, como o nosso semiárido. Então, como é que a gente pode aceitar que o presidente da República ofereça de mão beijada para países que serão concorrentes nossos, concorrentes o maior componente do nosso PIB hoje é o agronegócio. Então, ele está, mais uma vez, ofendendo o agronegócio. E essa ofensa chega às raias da loucura. Veja só, uma hora que ele está gastando mais do que se gastava antes, né? Então, o Estado brasileiro está metendo a mão no cofre, tirando dinheiro das suas economias para gastar, vamos dizer assim, não somente com viagens absurdas como essa que ele fez para a China, levando a comitiva de 200 pessoas, mas agora em Londres, podendo ter dormido na embaixada, alugando um hotel caríssimo
no centro de Londres, para ele e para a sua comitiva. Não tem cabimento um negócio desse. Então o governo só gasta, lançando um arcabouço fiscal, que eu chamo de calabouço fiscal, que traz dois parâmetros terríveis: o aumento de gastos, a liberação do aumento de gastos, isto é, querem cortar o limite de gastos, tá certo? E sem nenhuma punibilidade para o Estado que desobedecer. Então, o Estado brasileiro vai desobedecer o limite o teto de gastos e não vai ter nenhuma punição. E agora ele quer ofender, quer causar ameaças ao nosso agronegócio. Veja só, eu lamento muito que ele esteja trazendo para perto dele assessores, ministros, que são ligados ao MST, que é um movimento com viés terrorista. Lamentavelmente, eles fazem isso. Eles atacam, eles invadem, eles destroem propriedades produtivas, tá certo? Chamando o agro de morte. Um dos lemas do MST é esse: o agro é morte. Eu pergunto aos agricultores de todos os tamanhos, os grandes produtores de grãos e de alimentos de uma maneira geral, os criadores de animais, os produtores no campo, eu pergunto para eles, os grandes e os pequenos, a agricultura familiar também, todos serão ameaçados com essa bondade de alguém que a gente não entende. Ele quer entrar para o mundo com que? Qual é o padrão dele? Né? Não dá para poder aceitar isso daí. Já não basta a vergonha que ele nos faz passar, andando a tiracolo com a primeira-dama, quebrando protocolos e fazendo e acontecendo em relação a ser ridicularizada por onde eles passam. Então, eu lamento bastante essa afirmação dele. Vamos cobrar isso daí da Embrapa. O ministro da Agricultura esteve aqui semana retrasada, esteve aqui na Câmara, e agora nós vamos cobrar de novo. Que tipo de oferta é essa que ele está fazendo? Ele acha que ele é o dono do Brasil? Ele se acha imperador. É isso que a gente está deduzindo. Deputado, eu gostaria de saber como é que está o andamento da CPMI do dia 8, porque a gente viu ali a turma do governo resistindo, não queriam CPI de jeito nenhum. Depois surgiram as imagens do ex-ministro, chefe do GSI, enfim. Aí disseram que o Randolfo Rodrigues saiu gritando, né? Não, nós agora que queremos, enfim. Vimos uma manobra dos presidentes das casas para dar um privilégio para a turma do governo, né? Para aumentar o caldo ali da turma do governo. Como é que está o andamento da CPMI? Olha, essa semana será mais uma semana decisiva e eu lamento muito. A CPMI já podia ter sido instalada desde março. As assinaturas foram conquistadas há 2 meses atrás. 2 meses de paralisação na busca da verdade. Depois desta paralisação de quase 1 mês e meio, aí o governo vem dizendo que agora queria a CPMI e ousando ter a maioria na composição da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Eu lamento muito isso daí e lamento mais ainda a troca de afagos, né, e troca de benesses que está sendo feita pelo governo federal, comprando alguns parlamentares. Nós temos alguns políticos aqui que têm o que temer. E aí, por causa disso, eles se vendem. Eles andam com o código de barras na testa, né, dizendo qual é o valor dele, qual é o preço deles para votar de acordo com a conveniência do governo de plantão. Então eu lamento muito isso daí. O que eu quero dizer para vocês é que essa semana será mais uma semana decisiva, então, e nós vamos insistir, inclusive, onde for possível insistir, para que essa CPMI possa ser instalada e que nós tenhamos, sim, condições de mostrar a realidade para o Brasil e para o mundo. Realidade do que aconteceu em 8 de janeiro. Doa a quem doer. Se foi um militar, se foi um general, se foi um sargento, se foi um soldado, se for um advogado, se for um médico, seja quem for, quem praticou os atos terroristas tem sim que ser responsabilizado. Tem sim que ser cobrado na justiça, porque o que aconteceu de depredação do bem público é inaceitável. A gente sabe muito bem que os vídeos vão mostrar se houve alguma ação antes da chegada daquela massa de patriotas. Infelizmente, depois que o primeiro joga a primeira pedra, a gente sabe que existe o fenômeno da boiada, né? A manada. A manada, depois que alguém grita a primeira coisa, os outros saem gritando também e passando por cima. Então, eu lamento muito, mas não vou passar a mão na cabeça de quem cometeu esses atos que são criminosos.
ultimamente a gente tem a sensação de que certas pautas estão sendo utilizadas ali no Congresso Nacional como moeda de troca, né? Vão ali, jogam a isca e falam, olha, nós podemos fazer alguma coisa com isso aqui. E parece que quando conseguem alguma coisa, pelo menos é o que a gente tem a sensação, né? Porque o PL 2630 foi isso, né? De repente, uma urgência do presidente da Câmara, uma urgência da base do governo. E aí, quando houve toda a pressão da sociedade, a sinalização de que o PL iria cair, de repente não tem mais urgência, nem se fala mais em votar, é isso? Olha, eu fiz um discurso um dia desse aqui na Câmara dizendo ressaltando o patriotismo de alguns empresários, sabe? Nós temos alguns empresários no Brasil e esse patriotismo ele é muito mais observado em estados como o Rio Grande do Sul, por exemplo, onde você anda na região metropolitana de Porto Alegre e você tem quase todas as fábricas, empresas, com um grande mastro na frente da sua empresa, da sua fábrica, e uma bandeira do Brasil devidamente muito bem cuidada, hasteada na frente, e inclusive iluminada à noite. Então, eu não sou muito de elogiar, não, mas eu preciso destacar aqui um elogio ao empresário Luciano Heng, o patriota Luciano Heng. Por quê? Porque ele, além de postar a bandeira do Brasil na frente dos seus empreendimentos, das lojas, ele também coloca uma estátua da liberdade. Aquela estátua que é um símbolo americano, que fica na frente de todas as lojas da Havan, essa estátua, o nome dela é Estátua da Liberdade. E eu sugeri que nós criássemos também a nossa Estátua da Liberdade no nosso país, porque nós nunca estivemos tão ameaçados da liberdade quanto nesse momento que estamos vivendo agora, com esse prenúncio, essa tentativa da esquerda a qualquer custo de passar essa tentativa de censura, que seja o PL 2630 ou qualquer outro tipo de documento, de procedimento legal ou ilegal que venha a ser adotado. O Congresso Nacional hoje não aprova nada que seja para censurar as vozes dos parlamentares, dos cidadãos que querem sim questionar aquilo que está lhes ofendendo. De maneira nenhuma esse PL passa. E aí nós lamentamos, na semana passada, o todo-poderoso ministro da Justiça do imperador Lula III fez uma fala no meio de uma coletiva de imprensa, tá certo? Dizendo que, independente do Congresso Nacional, nós vamos sim aprovar uma lei que possa censurar as redes sociais. Então, porque nós temos o STF do nosso lado. Então, veja só, é o Poder Judiciário sendo referendado pelo Executivo, dizendo que eles conseguem sim fazer a gestão do nosso país. Aí eu pergunto para vocês, eles estão jogando a Constituição no lixo? No lixo não, no esgoto. No esgoto não, estão jogando no calabouço. Né? Então é mais um ato contrário à democracia que está sendo promovido pelo ministro da Justiça, que a gente lamenta muito. Já não basta ele ter conluio com os bandidos na favela da Maré, agora ele está dizendo que vai se decretar de qualquer jeito. Eu quero ver a resposta dele nas provocações que ele vai começar a receber agora de novo aqui no Congresso Nacional, porque a gente não pode aceitar isso daí. O Brasil não será uma ditadura promovida pelo Executivo e pelo Judiciário. O Brasil não será aquilo que eles querem transformar no regime socialista. Nós temos um viés democrata, nós temos um viés cristão, e o cristão reage ao socialismo porque sabe que o socialismo é o comunismo com a carinha de anjo. E a gente não aceita isso aí de maneira nenhuma. A população brasileira vai reagir e, se preciso for, nós vamos sim voltar a demonstrar isso daí, não somente nas redes sociais, mas também nas urnas. Por que ele não faz uma pesquisa de opinião? Ele, como ministro da Justiça, deveria promover, já que eles se dizem representantes do povo brasileiro, vamos fazer uma pesquisa de opinião e verificar se o povo brasileiro concorda com a implantação de um projeto de lei que censure as igrejas, censure as redes sociais, que cause esse fechamento das pequenas mídias, como os blogs, os portais, e só coloque dinheiro em grandes quantidades na grande mídia. Essa mídia que a gente lamenta muito, porque, infelizmente, ela é vendida. Agora, ainda sobre esse PL 2630, eles usam como desculpa a questão da violência nas escolas, né? Mas a gente sabe que esse projeto já está aí há algum tempo. Agora,
embora eles usem essa questão da violência nas escolas, é a mesma turma que não quer polícia militar, não quer militares dentro do ambiente escolar e que, inclusive, sempre atacou as escolas cívico-militares. Como é que está essa questão das escolas cívico-militares neste momento? Olha, o que eu posso dizer para você é o seguinte: é lamentável essa postura negacionista que o ministro da Justiça continua fazendo em relação à violência nas escolas. Eles ofereceram, parece que 150 milhões para apoiar a segurança nas escolas. Nós sabemos que esse valor, se for distribuído para todas as escolas do nosso país, não vai permitir que a gente tenha pelo menos um policial dentro de cada escola, na frente de cada escola. É lamentável isso daí. Então, primeiro de tudo, nós temos que ter uma cultura de segurança colocada nas escolas. A gente tem que fazer com que os professores e alunos possam fazer esse treinamento, até como se faz em outros países. Segundo, a escola cívico-militar, ou a escola militarizada, ou a escola que tenha, assim, pessoas de segurança dentro dela, ela tem demonstrado, primeiro, que lá dentro da escola existe uma coisa chamada disciplina. Coisa que está faltando em muitas escolas. Muitos professores e professoras não conseguem ministrar a aula porque os alunos ficam o tempo inteiro com o celular na mão, mexendo no celular. E se o professor ousar mandar o aluno desligar o celular ou tirar o celular das mãos, o professor é ameaçado. É ameaçado pelo aluno ou ameaçado por meio dos pais dos alunos. Então isso é lamentável. A disciplina precisa voltar a existir dentro das escolas. Os pais irresponsáveis, quando entregam seus filhos numa escola, quer seja ela pública ou privada, eles acreditam que os seus filhos estão indo para a escola para estudar, né? Para aprender, para buscar conhecimento que no futuro possam lhe dar uma profissão. É isso que a gente espera da escola. A escola não é para educar, ela é para ensinar. Educação é na casa, é em casa. Mas sabemos que em muitas casas os pais não têm tempo de fazer a educação acontecer. Então, às vezes a escola também tem que mostrar um pouco o valor da disciplina, do respeito, coisa que a gente sabe que não existe hoje dentro das escolas. Então, as escolas cívico-militares, diferentemente de todas as outras, elas têm isso daí sim. Eu lamento muito que nós tenhamos até dentro, por exemplo, de algumas escolas de nível intermediário, que são as escolas, institutos federais, né, as antigas escolas técnicas. Essas escolas, elas têm também uma excelência de ensino. Só que a excelência de ensino foi alterada pela ideologia política de esquerda. Infelizmente, grande parte dos institutos federais tem, sim, um absurdo de ideologização de esquerda que não leva os alunos, por exemplo, a buscar um conhecimento técnico profissional. E, na maioria das vezes, até terem dificuldades de absorverem um bom conhecimento técnico de ensino para que possam fazer um curso superior depois, não técnico. Então, eu lamento muito essa situação. Em relação à segurança das escolas por meio desse PL aí, não tem nada a ver, nenhum dos atos de violência até agora que foram cometidos neste ano aqui no Brasil, nenhum deles tem vinculação com pessoas que usavam a internet para isso. Não, eles eram psicopatas, eram pessoas que eram drogadas. E aí eu levanto mais uma bola para vocês. O governo do imperador Lula III, quando começou, a primeira coisa que ele fez foi retirar a possibilidade do apoio às comunidades terapêuticas, que tratam as pessoas que têm dependência química. Então, eles estão entregando essas pessoas à própria sorte, às suas famílias, que não tem como sustentar dentro de casa uma pessoa que está desesperada, precisando de medicação e de atendimento especializado, psicológico, psiquiátrico, para que eles possam suportar aquela dependência química, aquela crise de abstinência, né, que eles estão passando. Então, eu lamento muito que nada que esse governo do imperador Lula III começou a fazer está dando certo. Nada. Eles não têm nada para mostrar que seja assim uma realização deles. Aliás, desculpe, tem sim. Uma coisa, o Lula conseguiu bater recordes de desmatamento, conseguiu bater recordes de viagens para o exterior, passando vergonha, porque ele passou vergonha em Portugal. Ele passou vergonha nos Estados Unidos, quando também reclamou que o dinheiro que o Joe Biden, o presidente americano, ofereceu para a nossa Amazônia também era pouco.
Passou vergonha agora em Londres, né? Carregando a primeira-dama ao lado dele, lá, ao lado não, na frente, né? Porque ela desembarcou na frente. É uma coisa impressionante isso aí. Então eu queria que o Itamaraty se pronunciasse. Nós vamos esperar que o Itamaraty se pronuncie quanto a isso. Existe uma liturgia do cargo que tem que ser cumprida. Não pode continuar desse jeito. É uma vergonha, eu lamento muito. Correto. Bem, a gente tem acompanhado também o ministro da Justiça e toda essa sanha desarmamentista, né? Inclusive, o governo começou ali no primeiro dia já assinando o decreto ali para, enfim, perseguir os CACs, né? O sonho deles é acabar com os CACs. Como é que está essa movimentação na Câmara, da bancada da segurança, para proteger as pessoas, os cidadãos de bem que têm as suas armas? Porque fala, sim, em desarmar os CACs, mas a gente não ouve, por exemplo, uma grande movimentação para desarmar os bandidos, né? Nenhuma. Aliás, nenhuma movimentação. Os bandidos continuam fazendo festa nas comunidades do Rio de Janeiro e nas comunidades também que estão dominadas pelas facções em todo o Brasil. Lamentavelmente, isso daí continua. E quero dizer, inclusive, que lamento muito a desarticulação do maior instrumento de apreensão de drogas ao longo dos últimos 4 anos, que era um departamento de operacional dentro da Polícia Rodoviária Federal. Foi também um dos atos do imperador Lula III, por meio do ministro da Justiça, de desarticular, desmontar essa estrutura que foi montada na Polícia Rodoviária Federal. Bem, vamos falar aqui então agora sobre o direito da liberdade de escolha. Você tem o direito de defender a você mesmo e a sua família. Isso está também na Constituição. Artigo 144. Segurança pública, dever do Estado, mas direito e responsabilidade é de todos. É exatamente como está escrito na Constituição Federal. Se é direito e responsabilidade de todos, quer dizer que a sua responsabilidade, a responsabilidade da sua segurança, começa por você mesmo. Isto é, você tendo o direito de portar uma arma para defender a você, os seus bens, os seus entes queridos. Isso está na Constituição e, além do mais, foi feito um referendo também. E no referendo feito, a população brasileira determinou, em maioria, mais de 60% dos brasileiros disseram que queriam sim ter o direito de usar a arma. É claro que dentro da legislação, dentro da lei, né, com condições psicológicas, né, habilitação de tiro. Não adianta você botar a arma na mão de alguém que não tem condição. Os CACs hoje representam uma população de mais de 600 mil pessoas, homens e mulheres, que dominam a arte de usar a arma. Eles vão ao stand de tiro, eles manuseiam a arma, eles sabem proceder os tiros em defesa de si mesmo. Sempre nas provas de tiro existem alvos que são colocados que você tem inclusive refém ao lado e o CAC ele é adestrado para não atirar no refém, evitar, né, o dano ao inocente. Então, nenhuma polícia hoje no Brasil, veja só, hein, vou repetir, talvez nenhuma polícia hoje no Brasil tem o nível de adestramento, de treinamento que os CACs têm em todo o Brasil. O total de desemprego entre os CACs e, enfim, é muito alto. Vários clubes de tiro estão fechando, estão causando desemprego, porque essa legislação do ministro da Justiça, e nós mostramos isso para ele numa ida ao Ministério da Justiça, ele tem consciência desse desemprego, ele tem consciência desse cerceamento da liberdade. Inclusive, nós estamos trabalhando num projeto de lei, que na verdade eu acho que vamos tentar transformar numa PEC, para que os CACs possam ser enquadrados dentro do artigo 144 como fazendo parte de uma reserva mobilizável das Forças Armadas. Porque em caso de uma ameaça externa, que não estamos livres, né? O presidente está oferecendo a Amazônia para o restante do mundo, então no caso de uma ameaça externa, os CACs podem ser convocados, porque eles já têm um dos componentes importantes para fazerem parte de uma força de defesa, que é saberem manusear uma arma de fogo. Então, a gente lamenta muito que eles estão sendo, vamos dizer assim, demonizados pelo ministro da Justiça. Nós cobramos isso daqui dele, ele não nos respondeu, montou uma claque vergonhosa para desqualificar as sessões das comissões por onde ele passou e ele não nos respondeu. Fugiu das nossas respostas, fugiu da sua responsabilidade. De maneira, inclusive, muito arrogante. Tá? Quero dizer aqui, em público, o ministro da Justiça tem demonstrado muita arrogância aqui. Arrogância e cinismo. Arrogância e cinismo ao lidar com os deputados.
Eu lembro que ele não foi eleito ministro da Justiça. Nós é que fomos eleitos. Ele foi ungido pelo imperador Lula III e eu espero que a gente continue cobrando isso daí, porque na CPMI vai aparecer sim a omissão dele ou a ação dele em relação a todos os atos terroristas que aconteceram dentro das sedes dos três poderes. O governo está se mantendo por manobras? Eu pergunto isso porque nós temos acompanhado que mesmo com os 10 bilhões que o Lula ofereceu à Câmara, não conseguiu a aprovação do PL 2630, né? Então, por isso que eles recuaram. A gente tem visto ali que não a articulação do governo, perderam, inclusive, na questão no saneamento, né? Os decretos do Lula lá em relação ao novo marco do saneamento. Enfim, a gente está vendo que não há força política ali dentro do Congresso Nacional, mas há aquela assistência jurídica que a gente já conhece, e há a assistência também dos presidentes das casas. O governo está se mantendo por meio de manobras? Com certeza absoluta. E a gente lamenta muito que essas manobras possam estar levando, vamos dizer assim, o governo a uma, vamos dizer assim, um beco sem saída. A verdade é essa, o governo está chegando num beco sem saída. Por quê? Porque todos os decretos que eles editaram no começo de janeiro, nós já temos um PDL, um projeto de decreto legislativo para cortar esses decretos. O primeiro foi o marco do saneamento. Nós estamos com o PDL pronto também já há quase 3 meses. E o presidente Arthur Lira não coloca na pauta porque acatou uma promessa do ministro da Justiça de que nesta semana agora vai ser apresentado o relatório de um grupo de trabalho. A primeira coisa que a gente faz quando a gente não quer dar uma solução para uma situação é criar um grupo de trabalho. Então, esta semana vai ser apresentado o relatório do grupo de trabalho. Esse relatório é sobre o decreto dos CACs, tá certo? E o relatório a gente está achando que é um engodo que o ministro está causando, porque na semana passada ele determinou que fossem feitas prisões já nos CACs que não recadastraram as armas. Então, nós vamos insistir sim. Temos vários PDLs e esta semana, se não for pautado o PDL, a gente vai apresentar, inclusive, uma proposta para a liderança da oposição para que nós possamos obstruir as votações. A gente paralisa a Câmara e o Senado. É um instrumento que a gente tem nas nossas mãos. Nós temos que causar obstrução para que essas votações possam ser revistas ou então nós possamos derrubá-las com PDLs que temos já na nossa mão. A grande responsabilidade, ela não para por aí, a gente sabe, né? Não é somente essa atuação em relação ao que se pretende com a Embrapa, não é somente essa atuação em relação ao que se pretende em relação à ameaça da nossa soberania e integridade territorial do Brasil, essas ameaças contra os CACs, mas é também em relação ao arcabouço fiscal. Eles querem voltar ao arcabouço fiscal fazendo melhorias. Não tem que melhorar o que não presta. O arcabouço fiscal tem que pegar todo ele e jogar no lixo. Mais uma vez, desculpe, não no lixo, nem no esgoto, mas no fundo do poço, um poço seco, que não possa mais ter água, porque não presta para nada. Então, é isso que a gente está trabalhando agora. O governo federal não tem nada que preste para mostrar, nada. E a gente precisa, sim, trabalhar para que o Brasil possa voltar a andar. O nosso país está parado no tempo. Se não fossem os produtores do agronegócio, se não forem os empresários da indústria que continuam produzindo, né? Se não fossem alguns setores produtivos do nosso país, nós estaríamos marcando passo ou andando para trás. Esta é a realidade do nosso Brasil hoje. O Brasil do imperador Lula III, mais uma vez, repito, quem fez o L deve estar muito arrependido de um Congresso conservador. É um grande legado que o nosso ex-presidente Jair Bolsonaro deixou para nós. Nós conseguimos, com esse Congresso conservador, estamos conseguindo enfrentar todas essas tentativas de implantação de um regime de exceção aqui no nosso país. Este sim, um regime de exceção que a gente lamenta muito que já esteja com alguns atos acontecendo. As prisões políticas, as prisões dos patriotas, sem fundamento legal, sem comprovação. O ônus da prova cabe exatamente a quem está condenando. Então, nós temos alguns patriotas ainda que foram presos de maneira injusta, simplesmente porque estavam no local onde outros possam ter andado e que tenham cometido atos criminosos ou terroristas. Então, a gente lamenta que isso aí esteja acontecendo. E com prisões políticas também. Você veja este último
Esse último ato agora, dessa semana passada, do STF, mais uma vez eu lamento os ministros do STF que estão enxergando coisas diferentes na Constituição brasileira. A Constituição brasileira diz que o presidente da República tem o poder discricionário de assinar um indulto. O indulto é ato presidencial. Não cabe recurso contra indulto. Assim foi quando o próprio Lula, não era ainda o imperador Lula III, quando o próprio Lula indultou Cesare Batista, enfim. E agora, Zé Disseu foi. E agora a gente está tendo aí a cassação pelo STF do indulto que o presidente Bolsonaro concedeu ao ex-deputado Daniel Silveira, que foi condenado ainda como deputado. E vejam só, a condenação, o deputado Daniel Silveira não podia perder o mandato de deputado por um ato do Supremo Tribunal Federal de maneira nenhuma. Somente a Câmara dos Deputados é que pode fazer isso. E assim foi com a ex-deputada Flor de Lis, pelo indiciamento dela em relação ao homicídio do ex-marido. Então, eu lamento muito que a gente esteja vivenciando, é mais um lamento. Você vê que hoje eu falei lamento, acho que mais de 10 vezes. Não tá fácil, né? Eu gostaria de agradecer ao senhor por disponibilizar um tempo aqui e participar conosco. Tá bom, eu queria agradecer a vocês também e dizer que nós temos trabalhado. Né? Eu sou o presidente da Frente Parlamentarista em Prol do Semiárido. Mais uma vez eu digo, o semiárido brasileiro é o maior semiárido tropical do mundo. Nós temos sim uma fronteira agrícola a ser desbravada ainda, fazer um copiar colar do que já existe hoje em Petrolina e Juazeiro, em várias outras regiões do Brasil. São vários leitos de rios, né, ou de riachos, que hoje estão recebendo água do Rio São Francisco e que podem sim, numa interligação de bacias, transformar o nosso semiárido no maior celeiro de produção de alimentos do mundo, e com isso nós temos assim mais riquezas sendo agregadas ao nosso país, melhorando a qualidade de vida de todos. Mais uma vez eu agradeço a vocês. @General Girão são as nossas redes sociais. Quem puder, nos sigam aí no YouTube. A gente também tem uma página na internet aí, www.generalgirão.com.br. Agradeço sim as sugestões, as críticas. E, claro, críticas sempre construtivas. Existem algumas críticas que são ofensivas, a gente lamenta muito. Quem quer crescer reduzindo os outros. Não precisa disso. O ser humano não precisa disso daí. Cada um tem a sua estrela própria, a sua luz própria, e deve crescer com a sua luz, e não querendo ofuscar a luz dos outros. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez a vocês que fazem o jornalismo de verdade, o jornalismo que a gente tem orgulho. Forte abraço a você. Obrigada, deputado. E a você que nos acompanhou até agora, obrigada pela sua companhia e audiência. Lembre-se de deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar esse conteúdo. Até a próxima.